Vivo feliz, pois sou de Jesus. E já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, sim, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Olá, amados, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus, para orarmos. Eu te convido a orar nesta hora. Querido Deus, querido Pai, nós te damos graças por mais uma oportunidade, quando vamos nos expor à Tua Santa Palavra e pedimos ao Teu doce Santo Espírito que nos dê entendimento, discernimento, sabedoria, que possamos colocar em prática a Tua Santa Palavra, Teus mandamentos em nossas vidas. Damos-te toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no verso 8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, procurando alguém
a quem possa devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Essa é uma realidade terrível que nós não gostaríamos que houvesse, ninguém gostaria que existisse essa realidade, mas ela existe e nós não tem outro jeito. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo. Então a palavra de Deus nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender que, querendo ou não, nós temos um adversário. Gostando ou não, nós temos um adversário. Eu tenho um adversário, um inimigo. Ele não é apenas inimigo de Deus, ele é inimigo nosso. Ele não é apenas adversário de Deus, é adversário nosso. E você também tem esse inimigo e esse adversário. Quando a palavra diz para nós, sede sóbrios, ela está dizendo assim: seja moderado, seja equilibrado, seja discreto. Ser sóbrio significa estar em pleno controle de si mesmo. Isso é muito importante. Gostaria que você prestasse bem atenção a esse detalhe. Sede sóbrio, ou seja, seja equilibrado, seja moderado, seja discreto, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. E o segundo ponto que eu quero frisar para nós meditarmos nesse momento é que esse adversário de Deus e adversário nosso, ele é estrategista. Ele não é um boboca qualquer, ele é um estrategista. O próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do verso 8: os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Mais hábeis significa eles têm mais conhecimento, eles têm mais sutileza, eles são mais espertos. Jesus quem disse: os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eu quero pensar um pouco com você nas sutilezas desse inimigo, na maneira como ele trabalha, baseado no livro de Esdras, do profeta Esdras, no capítulo 4, no verso 1, diz assim a palavra de Deus: ouvindo os adversários, note, os adversários, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. Judá e Benjamim eram dois irmãos, dois filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, então Judá foi o quarto filho e Benjamim era o filho mais novo, caçula de Jacó. Judá e Benjamim, esses dois irmãos, estão fazendo a obra de Deus. O povo de Israel havia retornado do cativeiro babilônico, todo o templo estava destruído, toda a cidade estava destruída, com as portas queimadas, e o povo de Deus então se dispôs a reconstruir a cidade, reconstruir o templo, e os adversários então já ficaram atentos. Judá e Benjamim estão coordenando a restauração do templo em Jerusalém. Agora, ouvindo os adversários, lembra de 1 de Pedro 5,8? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós. Queridos, qual é a lição que nós aprendemos aqui? É que sempre que você se dispor a fazer alguma coisa boa, o inimigo vai se levantar contra você.
Sempre que você estiver fazendo uma coisa boa, sempre que você estiver fazendo uma obra de Deus, o inimigo vai se levantar contra você. Esteja preparado. Nós estamos vendo como o inimigo age, como ele trabalha. Então, a primeira coisa é quando alguém vai para uma guerra, é preciso estudar as estratégias do adversário. Você precisa conhecer como que o teu inimigo age, como que o teu inimigo trabalha. Não se vence uma guerra sem conhecer, sem descobrir as estratégias do inimigo. Esses adversários tanto podem ser pessoas como também demônios. Sempre se levanta um perturbado, um endemoniado, quando você está fazendo uma coisa boa, especialmente quando você está fazendo a obra de Deus. Agora, se levantam na família, até na família, se levantam no local de trabalho, se levantam no convívio social. Importante que as estratégias desse adversário não mudam. As estratégias, as formas dele trabalhar continuam as mesmas desde os tempos bíblicos. Ele não muda a sua forma. Muda apenas o local, ele só muda de lugar e muda as épocas, muda os anos. Mas o modo dele agir continua o mesmo. Verso 2 de Esdras 4 diz assim: chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Olha que falsidade, olha que astúcia. Deixa-nos ajuntar com vocês, deixa a gente ajudar vocês na edificação do templo e nós também buscaremos o Deus de vocês. Olha que astúcia, olha que estratégia maquiavélica. Você já viu o teu inimigo querer se juntar com você para ajudar você? Eu nunca vi o inimigo querer se unir para te ajudar, para querer te abençoar. Qual é a lição que nós tiramos aqui? É que quando o inimigo não consegue te destruir por fora, ele vai tentar entrar, ele vai tentar estar no meio, para te destruir pelo lado de dentro. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria. Quando você está numa pior, ninguém quer saber de você. Quando as coisas começam a fluir na tua vida, quando Deus começa a abençoar você, você começa a ver a vitória de Deus na tua vida, aí surgem as pessoas querendo se alinhar com você, querendo entrar no seu sistema, e até aqueles que eram contrários a você antes, até aqueles que falavam mal de você, que eram teus inimigos, sempre surge alguém, até os que antes eram contra você. Que Deus nos dê graça e sabedoria. Diz o verso 3: porém Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família lhes responderam. Olha a resposta que foi dada aos inimigos, que coisa tremenda. Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel. Aleluia. Sabe o que quer dizer com isso? Uma banana para o inimigo. Deixa-nos, não precisamos da tua ajuda, nós edificaremos sozinhos a casa
do nosso Deus, do Deus de Israel. Isso me lembra uma fala do Senhor Jesus, lá em João, capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Note, ele é o príncipe do mundo. Jesus quem disse. Jesus quem disse. Aí vem o príncipe do mundo, mas ele não tem nada a ver comigo. Ele não tem nada a ver em mim. Não podemos subestimá-lo, porque o próprio Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo. Não devemos temer, porque maior é o Deus que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Mas também não devemos subestimar. Isso mostra para nós, queridos, quando o Senhor Jesus diz, aí vem o príncipe do mundo, ele não tem nada a ver comigo. Isso mostra para nós o grande conflito espiritual que foi travado na cruz do Calvário entre Jesus e Satanás. Isso mostra para nós que o que aconteceu ali na cruz do Calvário foi um grande conflito, terrível conflito espiritual. E Jesus Cristo é o único membro da raça humana de quem se pode dizer isso, da impecabilidade. O único membro da raça humana de quem nós podemos dizer isso. Continuando, diz a palavra no verso 3: nada tendes conosco na edificação da casa do Senhor. Quando os homens de Israel, chefes de famílias, deram essa resposta ao inimigo, nada tendes conosco na edificação da casa do Senhor nosso Deus, diz o verso 4, então os povos da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Eles conseguiram desanimar o povo de Israel, conseguiram desanimar os chefes de famílias que estavam ali reedificando o templo do Senhor Deus de Israel. Desanimaram, ou seja, minaram as forças, ou seja, mataram o ânimo, a alegria de fazer a obra de Deus, inquietando no edificar, perturbaram. Amados, o inimigo veio para matar, roubar e destruir também as nossas forças. Ele veio para matar, roubar e destruir também nossa alegria de fazer a obra de Deus. Ele veio para matar, roubar e destruir também nosso desejo de orar, nosso desejo de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, nosso desejo de cultuar ao Senhor, de congregar. Ele veio para matar e roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar a vida e vida em abundância. Diga glória a Deus, aleluia. No verso 4, na parte B, está dizendo, inquietando no edificar. Essa estratégia maquiavélica do inimigo de inquietar a pessoa é para fazer a pessoa perder o equilíbrio, é para fazer a pessoa perder o equilíbrio emocional, perder o controle, para fazer a pessoa falar coisas que não deveria falar, para fazer a pessoa tomar decisões precipitadas, é para fazer a pessoa perder a cabeça. Quantos criminosos a gente vê no noticiário que depois de cometer aquelas barbaridades, eles olhando para o seu próprio crime, eles dizem, eu mesmo fiz isso, eu não queria fazer isso, não me lembro de ter feito isso. Daí a importância de 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. Seja sóbrio, ou seja, mantenha o seu emocional, o seu autocontrole, mantenha o domínio, seja discreto,
Porque normalmente os assassinos, os criminosos, depois que fazem, dizem: mas eu fiz aquilo no calor da emoção, daquele momento, eu não queria ter feito isso. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa devorar. A palavra está dizendo: tenha um comportamento sereno, tenha um comportamento consciente. Ser sóbrio é estar no total controle de si mesmo. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. É que enquanto o inimigo trabalha para nos destruir, o nosso Deus trabalha para nos proteger. Aleluia! Simultaneamente, enquanto o inimigo está lutando para te destruir, Deus está trabalhando para proteger você, para guardar você. Então eu gostaria que você se alegrasse nas tentações, porque a tentação serve para nos aprimorar, a tentação serve para deixar a gente mais esperto, a tentação serve para nos promover. O Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 24, verso 26, convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Convinha que o Cristo padecesse, ou seja, era vantajoso isso, era útil isso, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Nós sabemos, queridos, que o nosso Deus, Ele é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 4, verso 17, que Deus, o nosso Deus, é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora em Esdras, no capítulo 6, no verso 3, vai narrar para nós a vitória de Deus ao povo de Deus, a vitória de Deus ao seu povo. Então diz aí o verso 3: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém e disse: deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Qual a lição que nós tiramos aqui? O inimigo pode querer desanimar, o inimigo pode querer frustrar você, frustrar os seus planos, desviar você dos teus projetos. O inimigo pode tentar roubar a tua paz, o inimigo pode tentar minar as suas forças, o inimigo pode tentar fazer você perder a cabeça, mas no final, a verdade de Deus é que vai prevalecer na tua vida. Aleluia! Diga glória a Deus. Que a verdade do Senhor prevaleça sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é o Deus de toda a verdade. Jesus diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok, nós vimos as estratégias do inimigo, como ele trabalha. Agora estamos vendo como Deus trabalha. Ainda em Esdras, no capítulo 6 e no verso 6, continua o decreto do rei aos inimigos. E ele diz assim: Deus, a todo homem que alterar esse decreto, diz a palavra de Deus, retirai-vos para longe dali. Qual é a lição aqui? Que Deus retira o inimigo, Deus afasta o inimigo. Continua o decreto,
do rei aos inimigos: retirai-vos para longe dali. Ainda em Esdras, no capítulo 6, no verso 11, diz que todo aquele que alterar esse decreto de Deus, todo homem que mexer com o decreto de Deus, Deus mesmo vai transformar a sua casa em um monturo. Monturo é um depósito de lixo. Está aí no verso 11 de Esdras 6. Todo homem que alterar esse decreto, que a sua casa se faça um monturo. Deus é bom. É Deus que nos guarda. É Deus que nos protege. A casa do teu inimigo vai ser transformada num montão de lixo. Ele vai ser destruído. É o próprio Deus que faz a vingança. Queridos, na sua vida, é Deus quem executa a vingança. Na minha vida, na nossa vida. Veja o que diz a palavra, ouça o que diz a palavra em Romanos, capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A mim me pertence a vingança, a Deus pertence a vingança. Quando ele diz, dai lugar à ira, ele está dizendo assim: deixa a ira, deixa a ira, deixa com Deus, deixa Deus tratar. Não queira executar a vingança, você não consegue, você não sabe como fazer isso. Deus sabe todas as coisas. E continua o trabalhar de Deus em nosso favor, ainda em Esdras, no capítulo 6, agora no verso 13, diz que os inimigos fizeram pontualmente segundo decretara o rei Dário. Aqui Deus está usando os inimigos para abençoar o seu povo. Aleluia! Você sabia que Deus usa do inimigo para abençoar o seu povo? Diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 13, verso 22. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Deus usa do inimigo para abençoar os seus filhos, para abençoar o seu povo. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, três coisas nós vimos aqui. Deus afasta o inimigo para longe, Deus vinga o inimigo por nós e Deus usa o inimigo para nos abençoar. Graças a Deus, aleluia! Ainda em Esdras, no capítulo 6, no verso 8, final do verso 8, diz assim: para que não se interrompa a obra. Você conhece? E quem não conhece Apocalipse 3, 7? Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Gênesis 22, 14, diz a palavra: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Jeová Jireh é o nome do nosso Deus, é o Deus todo provedor. Está descrito aí, para que não se interrompa a obra. Deus não vai deixar o teu trabalho ser interrompido em nome de Jesus. Não será interrompido, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Ainda que o inimigo tente interromper, ainda que o inimigo tente paralisar, roubar as tuas forças, querer fazer você perder o equilíbrio emocional, ainda que o inimigo tente fazer você perder a cabeça, Deus não deixará. Jeová Jireh é o nome do teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu profetizo mais em nome de Jesus sobre a tua vida, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma da sua necessidade em Cristo Jesus. Nada te faltará, porque o Senhor é o teu pastor.
Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda em Esdras, diz a palavra de Deus no capítulo 7, agora no capítulo 7, no verso 6, diz assim, final do verso 6: e o rei lhe concedeu tudo o que pedira. O rei concedeu tudo. Com Deus é assim, queridos. Ele dá além daquilo que nós necessitamos. Ele dá mais, muito mais do que você esteja precisando. A qualquer momento a porta vai se abrir, em nome de Jesus, sobre a tua vida. O milagre vai chegar, em nome de Jesus. A vitória vai te alcançar, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Graças a Deus por isso. É um Deus maravilhoso, é um Deus todo-poderoso. E o rei lhe ordenou, lhe concedeu tudo o que fora pedido. Tudo. Quantas vezes nós oramos pedindo algo para Deus e depois ficamos surpresos com a resposta de Deus. E Deus, quando olhamos que Deus concedeu a nós muito mais além do que aquilo que a gente havia pedido. Esse é o nosso Deus, é um Deus de toda provisão mesmo. Deus manda até aquilo que nós não esperávamos. Ele é um Deus que dá além do que nós pedimos. Então eu profetizo em nome de Jesus, tudo de Deus para você, tudo de Deus para a tua vida, tudo de Deus para a tua casa, tudo de Deus para a tua família, tudo de Deus lá no seu trabalho, tudo de Deus na tua saúde, em nome de Jesus. Graças a Deus. Diz a palavra em Efésios capítulo 3, verso 20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente além do que tudo que pedimos ou pensamos. Glórias a Deus. E Deus não deixa a sua obra pela metade. Deus não deixa a sua obra parada. Diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, verso 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Estou bem certo de que aquele que um dia começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Querido, querida, confie um pouco mais. Espera no Senhor. Ore, jejue, leia a Bíblia um pouco mais, medita na palavra um pouco mais, estuda a palavra de Deus, continue firme, seja fiel até o fim, e Ele te dará a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Te convido a orar um pouco mais nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, damos-te toda a honra, toda a tua glória por essa palavra bendita e maravilhosa que o Senhor concedeu a nós estarmos meditando nesse momento. Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor e nós nos fortalecemos na força do seu poder. Ó Deus, somos revestidos do poder através dessa união que temos com o Senhor, com a sua palavra bendita, com teu Filho amado que morreu na cruz do Calvário para me salvar, para nos salvar.
Senhor, é do Senhor que nós extraímos a força necessária para viver, é do Senhor que extraímos a sabedoria, é do Senhor que extraímos os dons espirituais que nós tanto necessitamos. Nos revestimos agora, ó Pai, de toda a armadura de Deus para nos proteger. Tomamos agora sobre nós o capacete da salvação, que protege a nossa mente, que protege os nossos pensamentos, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Calçamos as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos cobrimos com o sangue do Senhor Jesus Cristo para nos proteger. Pai, eu profetizo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre essa pessoa ou essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesta hora. Deus, sobre este lar, venha a tua glória, venha o teu poder curador, restaurador, a tua proteção. Ó Deus querido, reforça a tua guarda em volta desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família. Ó Deus, cerca-os com uma redoma de fogo, de forma que o maligno não possa tocá-los, não possa atingi-los. Ó Deus, em nome do Senhor, muito obrigado, Deus, porque enquanto o inimigo trabalha contra nós, o Senhor trabalha a nosso favor, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos reveste, o Senhor nos livra de todo mal. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Diga graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom.